Bom dia, sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Marcelo Leite e mais um dia estou aqui para compartilhar com vocês uma meditação de uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra poderosa, porque é a palavra de Deus que nós temos meditado. Então hoje eu quero falar sobre... Antes de falar sobre o que eu vou falar, vamos ler um versículo. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 2, diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então hoje eu quero falar sobre esse tema de olhar para Jesus. Em que sentido? Pessoal, na nossa caminhada da vida, nós temos sempre, todos os dias da nossa vida, nós temos que estar com olhos em Jesus, porque Jesus é a representação da palavra. A palavra de Deus diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, ele é a palavra encarnada. Então, quando nós olhamos para a palavra, nós estamos olhando para tudo aquilo que é Jesus, tudo aquilo que a gente consegue através de Jesus. Então aqui em Hebreus está falando que nós temos que olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Então quem que é o autor da fé em nossas vidas? É Deus. E quem que consuma a fé? É o próprio Cristo. Então nós temos que viver todo o tempo com os olhos em Cristo e não nas circunstâncias que estamos vivendo. E aí eu quero vir para uma outra passagem que vai exemplificar isso que eu estou dizendo. E se encontra no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 22, que diz assim, 22 ao 32. E logo Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte e chegada já tarde ali estava só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima das águas. Jesus caminhando por cima das águas. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, ao mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro, disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir ao fundo, chamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo as mãos, assegurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram ao barco, acalmou o vento. Bom dia, Maudete. Então, quero meditar, né? Então, lembre, nós partimos aqui de Hebreus 12, 2. Nós partimos aqui em Hebreus olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Então eu disse aqui que nós sempre temos que estar olhando para Jesus e não as circunstâncias. Então veja essa situação aqui. O Jesus, ele dispensa os seus discípulos e ele vai orar e mais tarde ele vai até onde eles estavam e ele vem caminhando sobre as águas. Nossa, mas você acredita que ele caminhou sobre as águas? Eu acredito. Eu acredito literalmente que ele caminhou sobre as águas porque está escrito. Se está escrito, foi assim que aconteceu. Então, aí ele vem e quando os seus discípulos veem alguém vindo na direção deles, eles têm medo e Jesus fala, sou eu. E Pedro, que sempre teve uma característica de ser mais ousado, Pedro sempre foi o discípulo mais ousado de todos os discípulos. Ele então fala, Senhor, se é tu, manda ir contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro desceu do barco e andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Então veja, Pedro, a situação aqui era o que? O barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então eles estavam numa tempestade. E aí quando Pedro vê Jesus, ele faz aquilo que nós lemos aqui em Hebreus 12, 2, que nós devemos
Manter olhando para Jesus, o autor. Então ele olha para Jesus e ele começa a ir na direção de Jesus. E ele começa a andar sobre o mar. Mas aí quando ele sente o vento forte, teve medo e começa a ir ao fundo e chamou a dizer e clamou a Jesus, Jesus o salvou. Veja só, se em Hebreus 12:2 fala que nós temos que olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, isso significa que esse é um mandamento, é um ensinamento, que nós temos que viver a nossa vida independente das circunstâncias. Isso é fácil? Não é. Mas todo o tempo e o tempo todo, os nossos olhos sempre têm que estar em Cristo e na palavra, porque como eu disse no início, Cristo é a palavra. O verbo se fez carne e habitou entre nós, lá em João capítulo 1. Então, quando nós estamos com os olhos na palavra, nós estamos com os olhos em Cristo. E quando estamos olhando para a palavra sempre gera fé no nosso coração. A palavra sempre gera esperança. E aí, quando se levanta a tempestade, né, como eles aqui, as grandes ondas, a gente não vai ter medo de afundar. Por quê? Porque os nossos olhos estão em Cristo. E quando você está com seus olhos em Cristo, você vê esperança, você vê milagre. Quando você está com seus olhos em Cristo, você vê você vê as promessas, porque Ele já morreu no Calvário, e Ele já, quando Ele disse está consumado, e quando Ele diz consumado, o que era consumado? Estava consumado o ato de salvação. E ontem eu disse que a palavra salvação usada no Novo Testamento é do grego sozo, que quer dizer salvação do homem completo, salvação espiritual, salvação psicológica, salvação física, financeira. Então, quando você está com os olhos em Cristo, como Pedro esteve, a gente tem que dar um voto de confiança aqui, que Pedro foi o único dos 12 discípulos que teve coragem de ir até Jesus. Os outros ficaram dentro do barco, né? Então a gente não tem apenas que destacar que o fato que no meio do caminho ele ficou com medo, mas a gente tem que destacar que ele teve um passo inicial de fé. E muitas vezes essa é a realidade da nossa vida. Muitas vezes as tempestades se levantam e quando a gente vê o vento forte, as ondas fortes, a gente começa a caminhar em fé. A gente está olhando para Jesus, mas aí pelo meio do caminho a gente tem medo, porque a gente começa a sentir o vento forte. Você caminha em fé um dia, 2 dias, né? Fé, nunca esqueçamos que caminhar em fé é você acreditar nas coisas que você não vê, mas você espera, né? Sempre é importante voltar no conceito de fé, a convicção das coisas que você espera e a certeza que as coisas que você não vê. Então, bom dia, pastor Valdeberto. Então, quando você está caminhando em fé, com certeza, o único é Jesus. Quando você está caminhando em fé, em Jesus Cristo, o vento está soprando, as ondas estão altas, mas você está caminhando sobre aquela situação, você está caminhando, passa um dia, passa 2, porque você está crendo, você está com os olhos em Cristo, como nós vimos lá em Romanos, em Hebreus 12:2, e você acredita, mas é muito comum, bom dia Florence, é muito comum nós ficarmos com medo. Florence, hoje eu estou falando sobre manter os olhos em Cristo, ok? Hebreus 12:2. E também lendo Mateus capítulo 14, versículo 22 a 32, que fala quando Pedro sai do barco para andar sobre as águas e pelo meio teve medo e começou a afundar. Então, estou nessa parte aqui dizendo assim, que muitas vezes nós iniciamos a caminhada de fé, mas no meio do caminho, devido aos ventos, como Pedro no versículo 30 diz, mas sentindo o vento forte teve medo, começando a ir ao fundo. Então aí vem o vento forte e a gente começa a duvidar. Será que realmente vai acontecer? Será que isso vai se passar? E nós começamos a duvidar, será que a oração que eu estou fazendo já foi atendida? E a dúvida, ela mata a fé. A dúvida, ela mata a fé. Veja só, o medo mata a fé. Eu já falei isso aqui várias vezes, o medo é o oposto da fé. É igual água e óleo, não se mistura.
Se você tentar colocar medo e fé junto, não vai se misturar. Ou você tem fé ou você tem medo. E quando você alimenta o medo, na hora que está a tempestade, na hora que estão os ventos fortes, e você começa a duvidar e permitir que o medo entre no seu coração, vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com Pedro aqui no versículo 30, começando a ir ao fundo. Ele estava andando em fé, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e de repente ele começa a ir ao fundo. E essa é a realidade da vida de muitos cristãos, de nós cristãos. Estamos caminhando em fé, estamos crendo. E por que não recebemos muitas bênçãos? Porque incredulidade não gera milagre. Incredulidade não gera o agir de Deus. O agir de Deus está baseado no crer. Nós temos que crer, nós temos que ter convicção no nosso coração. Ah, mas o vento. Mas em quem você está olhando? Se você olhar os ventos, se você olhar as dificuldades, você vai afundar. E é por isso que muito cristão afunda na vida, porque não acredita. Não acredita na palavra, não acredita no Deus Todo-Poderoso. Começa bem e pelo caminho começa a prestar atenção nas dificuldades, começa a dar ouvido às coisas que as pessoas dizem, que são contrárias da fé. E nós temos que tomar uma postura radical na nossa vida. Radical. Semana passada eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa me falou assim, presencialmente, estava mantendo uma distância social e estava falando presencialmente. A pessoa falou assim para mim, a pessoa não me conhecia e falou assim, você não tem medo dessa situação que está acontecendo? Eu falei, olha, eu não tenho medo, porque eu vivo em Gozém. A pessoa olhou comigo com uma cara assim, o que esse maluco está falando? Só para explicar, Gozém era a região que os israelitas moravam no Egito. A região que eles moravam chamava Gozém. Então, quando toda a praga aconteceu no Egito, em Gozém não chegou praga, porque eles eram protegidos pelo Senhor. Então, eu disse para as pessoas, eu vivo em Gozém, essa praga não chegará na minha vida. Isso não quer dizer que eu vou deixar de respeitar as orientações. Porque eu estava de máscara, então você não tem fé, não tem nada a ver, gente. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não tente Deus. Você não precisa mostrar a sua fé, que você tem fé, que você vai se jogar na frente de um carro e você não vai morrer. Isso é loucura. Isso não é fé. Fé não é uma coisa sem inteligência. A fé, ela está também ligada à razão. A fé, ela tem que ter, porque senão ela vira loucura. Tem pessoas que muitas vezes elas agem na loucura e não na fé. A fé tem que estar baseada nos ensinamentos de Deus. Você não pode ter uma fé louca, maluca, que não esteja baseada nos ensinamentos de Deus. Então eu estava com máscara e a pessoa falou, mas essa praga não chegará. Então tire sua máscara e permita que alguém que está infectado espirre na sua cara. Por favor, né? Nós somos um pouquinho inteligentes para não fazer esse tipo de comentário. Mas enfim, então disse, não, na minha vida não vai chegar. Eu confrontei a pessoa. Então nós temos que confrontar as situações, porque eu estou com os olhos em Cristo. E estando com os olhos em Cristo, eu estou com os olhos na palavra. O que a palavra diz? Que praga alguma chegará à minha tenda, que eu estou debaixo do sangue de Jesus. A palavra diz que eu faço parte, eu tenho um pacto com Deus e esse pacto é um pacto que foi selado com o sangue de Jesus e que tem melhores promessas que o primeiro pacto que foi selado com sangue de animais. Então, eu tenho convicção que eu estou protegido, eu e minha casa. E os meus familiares, que todo dia eu clamo o sangue de Jesus sobre eles. Agora, você vai ouvir coisas contrárias, você tem que se posicionar. Alguém pega e fala assim para você assim, olha, na sua família todo mundo morreu do coração e você também vai morrer. Porque todo mundo sempre morreu. Aí você fala assim, no nome de Jesus na minha vida isso não vai acontecer. Porque pelas pisaduras de Jesus eu já sou curado. Por exemplo, na minha família existe um histórico de diabetes. E eu sempre tenho que estar falando para as pessoas, Marcelo, não tem jeito, você vai acabar sendo diabético. Eu não vou ser diabético. Eu não vou ser diabético. Porque Jesus, eu tenho o sangue de Jesus correndo no meu sangue.
Agora, isso não quer dizer que que eu não vou tomar cuidado, que eu não vou ser inteligente. Eu tenho que tomar cuidado, como qualquer pessoa tem que tomar cuidado, porque qualquer pessoa pode ficar diabética se ela não cuidar da sua saúde. Então, não confundam fé com burrice. Fé é inteligente, fé é um ato inteligente. Mas você também tem que cuidar do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Eu como errado, como tudo que não posso, no sentido assim, exagerado. E depois a pessoa fica doente, ela culpa Deus? Poxa vida. Você precisa ser, você tem que ter fruto do Espírito é autocontrole, domínio próprio. Você não tem domínio próprio e você vai culpar Deus? Não dá, né, gente? Então, a gente tem que saber que na palavra ela ensina tudo para nós. A palavra tem ensinamento para tudo para nossas vidas. Mas nós temos que manter os nossos olhos em Cristo. Quando pessoas dizem coisa, confronte. Não, a minha vida é diferente. Mas olha o que está acontecendo. A gente sabe o que está acontecendo na minha vida financeiramente? Eu estou prosperando no meio de tudo isso. Por quê? Porque eu estou semeando. Eu estou semeando, que eu falei esses dias. Eu tenho procurado oportunidades para semear e não derreter. E estou prosperando financeiramente. Financeiramente estou prosperando. Mais ainda. Porque eu estou cumprindo a palavra. Oportunidades para me abençoar estão aparecendo. Porque eu estou cumprindo a palavra. Eu não estou com os olhos na situação. Eu estou com os olhos na palavra. Estou com os olhos em Jesus. Eu estou cumprindo o que diz aqui em Hebreus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Eu estou olhando para Jesus. Estou olhando para minhas promessas. Porque Ele... Olha, quer ver? Só para eu ler aqui. Diga aqui, ó. João capítulo 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem nada do que foi feito se fez. Aqui em algumas traduções diz: no princípio era a palavra, e a palavra era Deus. Então quem que é a palavra? Jesus é a palavra. Esta palavra aqui, quando Jesus veio como homem, ela se cumpriu na pessoa do Senhor Jesus. Então você manter os seus olhos em Jesus é você manter os olhos na palavra. E viver pelo que a palavra diz e não pelo que as situações dizem. E não permitir que o medo, que a dúvida entre no teu coração. Porque ventos virão. Ventos virão. Você vai negar o vento? Você vai negar o vento? Não. Eu tenho falado aqui que fé não é negar a sua realidade, mas é acreditar na realidade de Deus. Sim, ele é a palavra viva, Florence, 100%. A palavra se materializou na pessoa dele. Então, nós não temos como negar o vento. Pedro saiu do barco, começou a andar sobre as águas, ele sentiu o vento porque estava ventando. Não tem como negar certas situações da vida, elas existem, mas eu não preciso aceitar. Negar é uma coisa, aceitar é outra. E aí ele começa a afundar. E aí Jesus salva ele e logo estendendo as mãos segura e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Então Jesus está mostrando aqui, homem de pequena fé. Mais uma vez, a fé. A dúvida é o oposto da fé. Se Pedro não tivesse duvidado, nossa, legal que ele teve a coragem de sair do barco. Mas se ele não tivesse duvidado, ele teria caminhado mais sobre as águas. E o que Deus quer para a minha vida e sua vida é que nós caminhemos sobre as águas das tempestades sempre. E passemos por ela
confiando nele, olhando sempre para ele, porque quando você está olhando para Jesus, você não se assusta com os ventos, porque em Jesus está a vitória, em Jesus está a consumação da salvação completa, sozo, para que você seja abençoado fisicamente, espiritualmente, psicologicamente, financeiramente, materialmente, em todos os aspectos da sua vida. Então essa é a minha meditação hoje. Mantenha seus olhos em Cristo. Mantenha seus olhos na palavra. Não permita que os ventos e as ondas te assustem. Mas continue confiando. Passe um dia, passe dois, independente do que digam, independente do que você está vendo, creia na palavra e em Jesus. Porque é isso que nos ensina Hebreus, aqui em Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então essa é a minha meditação hoje. Deus os abençoe. Antes dele eu quero orar e obrigado por você, Florence, sempre estar aí presente nas transmissões. Senhor Deus, no nome de Jesus eu quero orar pela vida da Florence, pela vida da Davina, pela vida de toda essa família, no nome de Jesus, ó Senhor, que o Senhor faça os seus milagres necessários na vida de cada um deles, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor abençoe a vida de todas as pessoas que vierem assistir esse vídeo e que nesse tempo seja um tempo que o Senhor fortaleça a fé de cada um de nós, para que nós possamos manter nossos olhos em Ti e não nas circunstâncias. Abençoa a todos, Senhor, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos vemos em breve. Tchau, tchau.